ar o programa TV UniCeub. Me chamo Giovana Pereira e vou apresentar o programa deste domingo. Hoje vamos falar de fotografia, empreendedorismo e esporte. Em estúdio, uma dúvida. Em tempos de crise, é uma boa saída abrir o próprio negócio? Dentro da faculdade, o segundo encontro de inclusão social mostra histórias de superação. E uma exposição de fotografia que apresenta a vida de mulheres refugiadas no Brasil. Acredito que a fotografia tem esse poder e a arte também. O programa TV UniCeub está começando agora. Eles são alunos, ex-alunos do UniCeub e dividiram com o público suas histórias de superação. Alguns são atletas de ponta e contaram sobre suas vitórias, apesar de todas as dificuldades. O aluno de jornalismo, Diego Veiga, conta pra gente como foi o segundo encontro de inclusão social no UniCeub. Veja só! Como foi esse segundo encontro social aqui no CEUB? Olha, foi um sucesso, né? Nós percebemos que dessa vez, por ser o segundo encontro, já tínhamos uma experiência anterior e convidamos para atletas para relatarem suas experiências. Foi muito gratificante ver o auditório lotado de alunos da educação física, fisioterapia, arquitetura e perceber que as pessoas estão se sensibilizando e se mobilizando para essa questão da inclusão. E houve alguma atuação a mais do que na primeira edição? Com certeza, foi sensacional. Nós tivemos o grupo de teatro da APAI, no qual participam alunos com deficiência intelectual, síndrome de Down, e onde eles puderam mostrar toda a sua espontaneidade, toda a sua inocência e principalmente a questão inclusiva, porque era uma borboleta que só tinha uma asa e ela não se sentiu diferente. Por quê? Porque ela foi acolhida por todo o grupo da floresta, né? Dos animais. Então, é essa realidade que a gente quer passar para as pessoas que nos cercam. Carla, como foi participar do evento com esses atletas tão bons? Então, foi muito bacana, sempre uma experiência de aprender um pouco mais, de ouvir outras histórias, outras experiências, ter uma visão de uma realidade diferente. E o que eu acho mais bacana é porque esses atletas estão em evidência porque eles são campeões, né? Mas todo mundo tem essa força dentro de si. Nós todos somos seres humanos, né? Como até o Heriberto falou, que somos diferentes, mas somos iguais. Então é só procurar dentro de si, cada um consegue buscar isso e usar essa força para ir atrás do que quer, ir atrás dos seus sonhos e realizar coisas inimagináveis, né? Tive a iniciação de um esporte do Parabadminton esse ano, né? Foi a minha primeira participação numa competição, foi os Jogos Paralímpicos Universitários agora em São Paulo. Com pouco tempo de treino tive um resultado até expressivo, fiquei em terceiro lugar, conseguindo medalha de bronze em duplas e medalha de bronze no jogo simples também, né? Foi uma experiência ótima, o CT está muito bem adaptado, muito bem organizado, uma coisa bem a nível internacional. Quando teve o primeiro Jogos que foi organizado pela CBDU, eu viajei com a equipe dos ditos normais aqui do CEUB e também foi uma vivência diferente, tanto para mim quanto para eles, porque dá para um aprender com o outro, né? É uma coisa, é um esporte igual, né? E só que com vivências diferentes, então foi muito bom. O evento do CEUB o CEUB eu brinquei que é uma dádiva que Deus me deu, porque eu realmente vejo uma preocupação enorme com a inclusão, com uma pessoa com qualquer limitação. E é mais uma forma de mostrar à sociedade que nós temos vida em cima de um quadro de roda. Que a pessoa acha que a gente não tem vida, não tem vitalidade para viver nesse mundo. Eu, especialmente, saio sempre daqui muito emocionada. Eu acredito que
que esse evento deveria ser visto por mais alunos ditos normais que estão aí, deixando a vida passar, sem fazer com que aconteça realmente, sem ter um objetivo. Então, eu considero que é um marco, né, durante o ano e que a gente precisava ter mais eventos como esse, assim. Com vocês agora, o Agência em Ação, uma produção dos alunos de jornalismo da Agência de Notícias. Oi pessoal, começa agora mais um Agência em Ação. Hoje nós vamos falar sobre perícia criminal. Aliás, produzimos uma websérie falando sobre isso. E hoje vamos mostrar um material que trata sobre pedofilia na internet. Pois é, Rebeca, os policiais federais têm se aperfeiçoado na tecnologia para apurar este tipo de crime. Confira uma entrevista que fizemos com o perito. A partir da identificação de um material de pornografia infantil, nós podemos realizar, e é o que nós fazemos, né, a catalogação desse material. Ele entra para um banco de dados e esse banco de dados composto por imagens e vídeos reconhecidos de pornografia infantil. A partir do momento que essa imagem é detectada uma outra vez, numa outra transmissão de P2P ou num tráfego de internet, então ele dá início, né, àquele monitoramento, ele acende uma luz assim, vamos dizer, olha, esse material está de novo circulando, a origem é essa, a fonte é essa. Então, é iniciado um novo ciclo de operação para aquele tipo de imagem que está trafegando. Eu costumo dizer que, infelizmente, o perfil da pornografia infantil, do criminoso de pornografia infantil, é muito democrático. Então, você não tem um perfil específico de um tipo de pessoa específica, de uma classe social específica, de um nível intelectual específico. Então, nos anos de experiência que nós já temos, nós já vimos de tudo. Já que estamos falando sobre violência sexual, os investigadores no Brasil contam com um banco de DNA para auxiliar nas investigações. Você deve estar se perguntando o que é um banco de DNA. Na verdade, é o conjunto de dados e registros sobre pessoas que cometeram crimes de violência. Atualmente, esse tipo de registro ajuda principalmente em casos de estupro. Vamos dar uma conferida na entrevista que a gente fez? Toda investigação que deixa vestígio biológico, geralmente crime violento, ou até arrombamento, né, que permite que a pessoa deixe o fluido biológico lá, é a perícia de local de crime que vai revelar aquilo. Então, se você falar o momento da investigação, é no início. É como os seriados americanos falam, nas primeiras horas. Se o delegado lá não toma providência para que preserve bem o local, os peritos vão lá, dão um pente fino e conseguem coletar as amostras, mais chance das amostras desaparecerem, se deteriorar e se perderem. Porque quanto mais é o leque de possibilidade de você incluir amostras de DNA dentro do banco, ele vai apresentar melhores resultados. Porque quanto mais amostra tiver, a possibilidade da coincidência é maior. Então, a lei brasileira, ela permite que se inclua dentro do banco amostras de pessoas que cometeram crimes violentos, né? Crimes sexuais, estupros, homicídios, etc. É isso, gente. Acompanhe a nossa websérie e todos os nossos conteúdos através do nosso site e nossas redes sociais. Até a próxima. Em tempo de crise e procura por emprego, você optaria pelo concurso público ou abriria o próprio negócio? No próximo bloco a gente fala sobre empreendedorismo. Não sai daí! Em tempos de crise, o desemprego é uma das maiores preocupações das pessoas. Em Brasília, especialmente, há quem prefira como saída os concursos públicos. E por outro lado, quem acredita em saídas criativas, ousadas e abre o próprio negócio. Por isso, o papo de hoje no estúdio Uniceub é sobre empreendedorismo. Apesar de uma pequena redução na taxa de desemprego do último trimestre, ainda temos no Brasil mais de 13 milhões de desempregados. De acordo com os economistas, mesmo com essa melhora, o desemprego ainda vai continuar assombrando os brasileiros por um bom tempo. Pois o mercado de trabalho reage muito lentamente
à retomada da economia. E a saída para muitos tem sido investir no próprio negócio. Para falar sobre essa tendência, convidamos a professora Érica Lisboa, mestre em psicologia, especialista em negócios pela Fundação Getúlio Vargas e responsável pela implantação da incubadora de empresas do UniCeub. E o professor Felipe Burle, doutor em psicologia social e do trabalho e também professor do UniCeub. Professores, muito obrigado por sua presença, pela presença de vocês, é um prazer, uma honra tê-los conosco. Professora Érica, vamos começar com você. O empreendedorismo é uma tendência mundial, né? Vem crescendo muito rapidamente no Brasil. Essa pode ser a melhor solução para quem está desempregado? Henrique, é uma alternativa, né? É o que a gente tem hoje disponível no mercado. Acho que mais do que a melhor solução, é a solução que hoje as pessoas estão buscando. A gente tem hoje uma das maiores taxas para empreendedorismo, ela caiu um pouquinho agora, né, mas ainda continua sendo uma taxa bastante relevante. Hoje 36% da população no Brasil empreende, mas quando a gente passa por um momento de crise, a gente tem uma questão relacionada à qualidade desse empreendimento. Então as pessoas acabam empreendendo por falta de uma oportunidade no mercado, mas sem necessariamente buscar a capacitação adequada para esse negócio. E aí isso tem um resultado às vezes negativo, né? Isso tem um resultado, depois de algum tempo, negativo. Felipe, um estudo recente feito na Inglaterra mostrou que a longo prazo o desemprego causa uma série de problemas, de transtornos, angústia, depressão, frustração. Como é que as pessoas que estão desempregadas agora podem lidar com esse problema? Elas têm que lidar, né? Tem que te dar um jeito para lidar, porque é muito sofrido estar desempregado, né? E elas têm que ser criativas para estar lidando. Quando o mercado oferece oportunidades, elas conseguem ir atrás das oportunidades. Quando o mercado não oferece, né, elas vão ter que apresentar uma ideia nova, alguma coisa nesse sentido. Em Brasília, particularmente, as pessoas recorrem muito a concurso público para poder fugir desse sofrimento do desemprego, né, ali. Porque por mais que nem todo mundo consiga entrar no concurso público, você está estudando já é alguma coisa que você está fazendo para lidar contra o desemprego, né? Aquela sensação de que você está buscando alguma coisa. Alivia o sofrimento, né? Eles continuam desempregados, continuam com um sentimento de inutilidade, né? Com despesas, com uma série de coisas assim. Mas você alivia o sofrimento no sentido de que existe uma crença de que você está na fila. Você está fazendo alguma coisa. A fila é uma promessa apenas, né? Não quer dizer que você vai entrar, mas de alguma maneira está aliviando, né, o impacto psicológico que tem nisso. Legal. Érica, o UniCeub tem uma preocupação muito grande com essa questão do empreendedorismo, né? Nós temos as disciplinas que são uma disciplina institucional para todos os alunos do UniCeub que cursam essa disciplina, independente do curso. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com a empresa, a incubadora, né? A nossa Casulo, a incubadora de empresas. Como é que funciona isso? O UniCeub está bem atento a essa questão do empreendedorismo, né? Entende que o empreendedorismo é uma tendência, uma necessidade muito grande no mercado. E hoje o UniCeub oferece uma série de possibilidades para quem quer empreender. E a gente tem a Casulo, a incubadora de empresas do UniCeub, que oferece apoio em relação à capacitação, orientação, gestão, espaço físico, todo o auxílio para quem quer montar o seu próprio empreendimento, para que ele tenha mais chances de se manter no mercado e não venha contribuir para uma futura taxa de mortalidade de empresas. Então o UniCeub apoia essas iniciativas, principalmente dos alunos, né? Para que eles possam empreender. Isso. E Felipe, me diga uma coisa, existem estudos que também relacionam o aumento do desemprego com o aumento da violência, principalmente a violência doméstica, né? Como é que as famílias podem lidar com essa questão do desemprego sem sofrer essa violência em casa? O trabalho é um importante fator de estrutura da sociedade. Então, nosso projeto de civilização, né, depende muito de as pessoas estarem engajadas para construir alguma coisa coletiva. E uma vez que eles não têm essa alternativa, toda essa energia que não é canalizada de maneira construtiva, acaba descarregando em outros ambientes, dentro de casa, por exemplo, né? E as pessoas têm que lidar com isso. A educação é um caminho muito importante para isso, para estar lidando com isso. Esporte também é outro caminho fundamental para as pessoas estarem dando vazão a essa energia toda. Artes,
quer dizer, de alguma maneira, eles têm que estar estruturando atividades, né, que, por mais que não sejam remuneradas, né, possam estar construindo com a vida. E o apoio da família, né, para aquele que está desempregado, né? Então, um diálogo muito importante, né, com a família. A família também fica agoniada, né? O desemprego não é uma situação da pessoa, é uma situação familiar e social, né? A família fica muito agoniada também com o desempregado dentro de casa, pelas despesas, pela falta de perspectiva de vida, né? E isso gera uma pressão, né, em cima de todos ali dentro. E a gente tem que dar vazão a essa pressão, de alguma maneira, né? Então, o diálogo é a maneira mais civilizada de a gente lidar com nossos problemas. Resolver essa situação. Sem o diálogo, a gente cai para a violência, né? Érica, rapidamente para a gente encerrar, o empreendedorismo é, antes de tudo, uma questão cultural, né? A gente precisa fazer com que a sociedade perceba a importância e valorizar. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente mostra para a sociedade, olha, vamos valorizar e investir no empreendedorismo? Eu acho que a gente precisa gerar exemplos, né? A gente precisa divulgar esses exemplos, mostrar o que está dando certo. A gente muitas vezes deixa na mídia, deixa em evidência aquilo que não está dando certo e acaba esquecendo que a gente tem vários exemplos, inclusive aqui em Brasília, dos nossos alunos que estão no mercado e que estão gerando emprego, renda e, né, contratando muitas pessoas. Então, eu acho que essa é uma das condições principais, assim, cada vez mais a gente conseguir divulgar isso e mostrar desde, né, da criança que vale a pena empreender e que ela pode realizar aquilo que ela quer e que ela pode alcançar todos os sonhos dela de uma maneira vinculada à criação de oportunidades por ela mesma, né, por meio do empreendedorismo. E para os outros também, né? Também, consequentemente. Ok. Queria agradecer a presença de vocês, dizer que foi um prazer, uma satisfação muito grande tê-los conosco aqui. E vamos contar com vocês em outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigada. A edição do Estúdio UniCeUB dessa semana termina aqui. Entre na nossa página, nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver aqui nos próximos programas. Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E no próximo bloco, uma exposição sobre mulheres refugiadas no Brasil que está dando o que falar. Não perca! 7 mulheres abandonam seus países em nome da sobrevivência. Esse é o tema da exposição Vidas Refugiadas, que está no Campus 2 do UniCeUB Taguatinga até o dia 30 de outubro. Conversamos com os idealizadores do projeto, que estão atualmente em São Paulo e na África, e eles nos contam como foi registrar a vida dessas guerreiras refugiadas no Brasil. Um lindo projeto fotográfico de empoderamento feminino que você vê agora. Il faut comprendre, dans le monde entier, un réfugié, c'est pas un terroriste. Et on ne demande pas l'aumône. Ce qu'on veut, c'est travailler et vivre comme un être humain. Maria é uma mulher. Maria é uma mulher negra. Maria não quer ser politicamente correta com sua aparência. My own problem is because I married a Christian man. Je suis ici tout simplement parce que je suis syrienne et en Syrie il y a la guerre. My name is Mrs. Nketinyere Jonathan. Mon nom c'est Alice Bailey. Maria não quer ser quem ela não é. Maria não cala sua boca. Meu país é Angola. Je suis du Burkina Faso. Je suis syrienne. I'm from Nigeria. São 7 histórias bastante fortes, com fotografias bem expressivas, e o nosso objetivo era falar não só das histórias dessas mulheres específicas, mas falar que por trás de cada uma dessas histórias existe uma violência de gênero que precisa ser combatida. O projeto é focado nas mulheres porque a gente sempre parte de uma perspectiva masculina, né, para discutir refúgio e força de trabalho. Então, na maioria das vezes, a mulher acaba ficando no país de origem para cuidar da família, assumindo aquele lado matriarcal, e o homem é sempre visto como força de trabalho, né? Então, ele que vem para um outro país, ou ele que sai do estado, ele que acaba fazendo essa migração atrás de
melhores condições financeiras ou trabalho e acaba enviando dinheiro ali para a família que acaba ficando no país de origem. Trabalhar com o Vitor foi uma delícia, então assim, desde o começo a gente chamou o Vitor para participar desse projeto. A minha proposta para ele foi: eu não tenho um centavo para te pagar, mas eu tenho um super projeto e eu acredito em você para fazer. Então o Vitor já vem de uma carreira onde ele olha muito para esse lado social, para o lado humano, e a perspectiva do Vidas Refugiadas era justamente essa. Então a gente não queria trazer fotos de mulheres tristes, porque as histórias delas já são muito tristes. A gente queria captar a ideia da transformação. O trabalho foi, a gente decidiu fazer uma reunião, a Gabriela e eu, com várias mulheres que a gente pensou numa curadoria, que poderiam topar o projeto e que tinham histórias de vida que a gente achou muito interessantes e gostaria de contar, né? Então a gente fez uma primeira reunião, onde tinham mais ou menos umas 20 mulheres, uma coisa assim, e a gente explicou toda a nossa proposta de trabalho, qual que era a ideia, e a ideia era documentar o dia a dia dessas mulheres aqui no Brasil e também fazer alguns retratos que empoderassem elas de alguma forma, né? Que mostrassem a beleza dessas mulheres, a força dessas mulheres, e não, como muitas vezes, às vezes acontece, de colocar o refugiado numa situação de coitado, de fragilidade. Muito pelo contrário, a gente quis mostrar a garra, a força, o amor e muitas outras coisas boas e fortes que essas mulheres carregam consigo, né? Eu acompanhei a vida delas no dia a dia por muitos meses aqui em São Paulo, né? Mostrando as dificuldades, as batalhas, os sofrimentos, as alegrias também. Bom, eu acredito que a fotografia ela sempre pode ajudar na transformação da mentalidade, né? Assim, eu acho que sempre a arte ela pode atravessar o ser humano e sensibilizá-lo para uma nova perspectiva, para uma nova realidade, para olhar a situação a partir de um outro ângulo, né? Então eu acredito que a fotografia tem esse poder e a arte também. Então a proposta do trabalho foi contar a história dessas mulheres com o intuito de sensibilizar e mostrar quem são essas pessoas que estão aqui em busca de uma vida digna, que são pessoas como a gente, vivendo em situações extremas, né, que obrigaram elas a largar o país de origem, que é uma situação bastante forte que a gente não tem aqui no Brasil. Então a ideia é mostrar quem são essas pessoas e a história delas, de vida, de trabalho, de luta por uma vida digna e honesta. Então eu acredito que a fotografia ela pode ajudar as pessoas a terem um outro nível de entendimento sobre a situação do refúgio no mundo. My story is a sad story. Blood, we are running like water. Et on leur disait tout le temps, pour l'amour du ciel, essayez de prier, ne regardez pas sur les côtés, ne regardez pas sur les côtés. Maman, ne regarde pas sur les côtés. But my problem now is my children home. That is my problem. I can't sleep. Eles não vão matar você, a intenção não é matar você, a intenção é de torturar e mostrar para ver quem manda. Eu mando no país, vou fazer da forma que eu quiser com você. A polícia política tinha se acercado a mim para me dizer que não iam me matar, me deixariam em cadeia de rodas. Pour moi, une réfugiée, c'est être libre. Being a refugee is wisdom. Refúgio é incerteza. Esperamos que você tenha gostado do programa de hoje. Se quiser ver nossas reportagens na íntegra, basta acessar nossas páginas nas redes sociais. Na semana que vem a gente se encontra aqui na Band. Até lá!